Senhor, louvamos o Teu nome e te agradecemos, ó Deus, porque temos mais essa oportunidade de refletir em torno da Tua palavra, a respeito da Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê entendimento, sabedoria e principalmente métodos e formas, ó Deus, de aplicar nas nossas vidas aquilo que temos aprendido contigo. Ó Deus, nessa hora eu suplico em nome de Jesus que o Senhor não permita que eu atrapalhe a Tua palavra, que eu seja dirigido pelo Teu Santo Espírito, que o meu coração não se pronuncie agora, ó Deus, e que tudo aqui seja para a Tua honra e para a Tua glória. Obrigado por esse tempo, obrigado pela Tua palavra, ó Deus. Louvamos o Teu nome e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Sobre o que falaremos hoje? Se o computador ajudar, vai ser tão bom. Aqui é classe executiva, classe econômica atrás, mas eu devo avisar que o ar-condicionado da classe econômica está funcionando melhor, tá? Entendeu? Apertem os cintos e vamos lá. Gente, essa série, ela deriva, na verdade, de uma série anterior que a gente falou sobre autoridade. E a gente vai entender que os temas estão intimamente ou intrinsecamente ligados. E foi uma série que eu propus diante de uma série de eventos que a gente tem assistido ao longo do tempo, especialmente fora do contexto da igreja, mas também dentro do contexto da igreja. Eu vou passar meio que en passant, passar en passant ficou bom, né? A respeito dos temas que a gente vai estudar durante esses 8 domingos, ok? E, na verdade, eu peço a vocês que se programem, porque a aula 7 e a aula 8 são as mais importantes. Lógico, espero que ninguém falte nesse período, né, para a gente fazer toda a linha de raciocínio, mas só salientando. E qual é o objetivo dessa série? Como eu disse, os tempos são maus, a gente sabe disso através da própria palavra, mas o que eu tenho visto é que, ao longo do tempo, e a gente vai ver alguns desses eventos, né, eu selecionei apenas alguns para a gente não se demorar mais no problema do que na solução, eu tenho visto que a referência a Deus, com as coisas de Deus, no ministério que Deus nos coloca, tem sido abalados, têm sido deteriorados ao longo do tempo por uma série de motivos, de novo, os quais a gente vai lançar a mão aqui. Então, essa é a parte das agressões do mundo, né, quanto à pessoa de Cristo. Então, a gente vai ver a necessidade de reverência na presença de Deus, com as coisas de Deus, para o reino de Deus. E também olhar um pouquinho de como o ser humano tem tratado isso. Eu usei um versículo como texto base para aquilo que a gente vai fazer, destacando ali. E para aqueles que gostam de estudar grego, a palavra referência, na verdade, no Novo Testamento, eu vou mostrar isso um pouco adiante, existem 3 palavras que são usadas com esse mesmo sentido. Para quem conhece grego, sabe que dependendo do contexto, cada palavra se encaixa melhor, mas a verdade nesse texto específico, a palavra reverência não é a palavra mais comum usada no grego, tanto que em algumas traduções da Bíblia você vai ver que não está como referência, ou seja, o termo utilizado é outro. Mas eu decidi por esse texto justamente porque ele faz um link, né? Ou seja, nós, enquanto cristãos, temos que ter isso em mente. Ou seja, nós recebemos um reino inabalável, todos aqueles que aceitaram a Cristo, né? Nós devemos reter a graça e servir a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. A gente vai entender tudo isso ao longo desses 8 domingos. Mas, de novo, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, essa é a tônica dessa série, ok? Bom, só para usar como pano de fundo, deixa eu ver, boa parte de nós aqui passou dos 40, não precisa se pronunciar, tá? Mas eu me lembro que, na minha época, quando você ia tratar pai e mãe, diferentemente do que acontece hoje, né? Às vezes eu vejo as crianças hoje chamando a gente de tio,
e fala tio, e em seguida fala tio, você, né? E eu sou da época que não era assim, né? Tio, o senhor, né? E a gente vê que isso vai mudando, é parte da modernização, a gente sabe disso, mas isso traz alguns problemas, né? Eu digo sempre que a língua inglesa também não ajuda, né? Porque you, né, serve para qualquer e sem parecer um desrespeito, né? Mas na minha época, e de novo, eu tenho que tomar cuidado, irmãos, porque o meu coração é legalista, tá? Já vou denunciando o meu pecado aqui para vocês. Então eu gosto muito do tema reverência, mas eu tenho que ser cuidadoso, porque eu sei que sempre eu vou para o extremo, né? Como diz a minha esposa, tá aí? Puxa, aí tem que me conter aqui. Eu sou meio radical, né? Meio xiita quase. Mas aquilo que eu digo, Deus também. Não tem meio pecado, não tem meio, entendeu? Ou é ou não é. Então, mas eu me lembro que na minha época, toda vez que a gente, né, achava que tinha alguma intimidade com alguém mais velho ou com alguma autoridade, meus pais sempre me exortavam e me exortavam duramente, né? Você chamou do quê? Você quem? Quem que é? Entendeu? E isso é uma coisa que eu guardo até hoje. Então, apesar de hoje ser um pouco mais difícil, né? Por exemplo, outro dia eu fui me referir a uma senhora, né? E ao tratá-la de senhora, ela falou: "Nossa, você me acha velha?" E eu falei: "Não, querida, é respeito." Mas podia ser uma senhorita, né? Ok, né? Entendeu? Ok, né? Tudo bem. Então, notem que a nossa cultura hoje, ela dificulta esse tema também no contexto do mundo, né? Ou seja, existem práticas que há alguns anos atrás não eram aceitáveis e que hoje são normais, né? Ou seja, e isso provém exatamente desse processo de modernização e do politicamente correto, de uma série de outros fatores que, desculpa, a gente não encontra na Bíblia, ou seja, são contrários àquilo que a palavra ensina em termos de reverência, ok? É bom que se diga que os textos dentro da palavra que falam a respeito de reverência são muito poucos, ok? De forma direta. Mas, de forma indireta, a gente pode encontrar material farto falando a respeito disso, e boa parte desse material a gente colocou aqui nessa série. O que é bom, enquanto sinopse, mostrar para vocês? Conteúdo, né? Ou seja, vamos falar um pouquinho da agenda e o que a gente vai ver. Eu selecionei alguns trechos da palavra que dizem respeito a ações de reverência e ações de falta de reverência e como Deus tratou de cada uma delas. Então vamos lá. Primeira aula, que é a aula de hoje, e eu diria que é a aula mais filosófica, portanto mais chata, segundo a minha esposa, é a gente compreender o que implica a reverência e como ela tem sido desprezada e vulgarizada ao longo do tempo pela sociedade. Então a gente vai falar de definição de reverência, ok? E como ela tem sido atacada, como ela tem sido bombardeada ao longo do tempo pela nossa cultura e pela sociedade. Na segunda aula a gente vai começar lá atrás na criação, né? Como é que era o relacionamento de Deus com Adão? E aí a reverência de Adão, para quem não sabe, Adam, né, fala de humano, ou seja, de humanidade. A gente vai analisar o relacionamento dos dois e como é que Deus estabeleceu ali, né, que isso se daria, mesmo sendo de forma direta, né, ou seja, face a face, digamos assim. Como é que Deus estabeleceu os princípios de reverência de Adão? Depois, a gente já vai dar um salto, né? Vai passar para a experiência de Moisés, e aí eu coloquei o tema sandálias no piso santo, né? Ou seja, quando Moisés chega diante de Deus, na sarça, e Deus fala para ele: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Pegadinha. Só Moisés viveu isso? Só Moisés passou por essa experiência de tirar a sandália? Hã? Não? Quem mais, Caleb? Vou fazer que nem a Mariazinha. Gente, vocês não lêem a Bíblia? Mas tem um carinha antes ali, que estava junto com Moisés ali, que também passou pela mesma coisa. Chegou diante de Deus, Deus falou: tira aí, compadre. Aliás, não foi Deus, foi o anjo, né? Vamos lá. A arca e seus efeitos. A gente vai refletir um pouquinho sobre a morte de Uzá, que é um personagem lá do Velho Testamento,
que tocou a arca com a motivação errada. O que aconteceu com esse cara? Ofni e Finéias, os filhos de Eli, né? Ou seja, dentro do período de gestão dos juízes sobre o povo de Israel, o que aconteceu com esses caras, né? Como é que Deus tratou deles, e inclusive de Eli, no sentido de reverência ou falta dela. Depois a gente vai falar sobre alguns outros exemplos, né? Então a gente vai pincelar algumas outras personagens da Bíblia que procederam com reverência, outras que procederam sem reverência, e como Deus tratou a respeito disso. E, gente, por que a gente está pegando esses exemplos, né? E vocês viram aqui que tem alguns bem ruins. Justamente para mostrar o perigo da gente não agir ou não ter reverência com Deus. E quando eu digo com Deus, muita gente acha que a reverência com Deus está baseada, por exemplo, aí eu confessando o pecado de novo. Eu não consigo orar com a perna cruzada. Entendeu? Por quê? Porque eu acho falta de reverência. Então eu tenho uma série de modus operandi, pode chamar de toque, do que vocês quiserem, mas eu acho falta de reverência. Entendeu? Eu não consigo orar com o olho aberto. Por quê? E por que a gente fecha o olho, né? O que isso significa? Justamente você dedicar o seu tempo, né? Se desfazer daquilo que está à sua volta, de distrações, para orar. E esses exemplos, a ideia é olhar do ponto de vista de reverência, não somente a Deus, porque muitas vezes a gente acha, não, quando eu vou orar, né, que é o momento, né, de intimidade direta com Deus, nesse momento eu tenho que ser reverente. Não, desculpa. É muito além disso. Muito além disso. Princípio de adoração, né? Lançando mão de um outro tema aqui. O que é adorar a Deus? O que significa adorar a Deus? Fizemos agora na ceia, né? Digno é, as duas mãos, tal, legal. Viver uma vida de adoração. Nossa vida tem que ter frutos de adoração, a gente tem que viver para adorar a Deus. Ou seja, todos os nossos atos têm que ser pensando se aquilo vai agradar a Deus. Perfeito. Olha a resposta da Joana. Adoração a Deus não é simplesmente cantar, não é se manifestar. Adoração a Deus é a forma como você vive. A forma como você vive. Os seus atos, o seu agir, o seu falar, tudo isso agrada a Deus. Tudo isso, né, deixa Deus, deixa Deus feliz. A forma como você procede, a forma como você cuida das coisas de Deus. E quando eu digo das coisas de Deus, inclui-se aí seu ministério, a forma como você trata o ser humano, seja que foi feito à imagem e semelhança de Deus, a forma como você trata a palavra de Deus. Muitas vezes eu vejo crente fazendo piada com a Bíblia. Cara, desculpa, a própria Bíblia fala que não deve ter esse tipo de coisa no nosso meio. Entendeu? Isso é sério. Isso não é brincadeira. Às vezes eu vejo, e, de novo, né? Tô no contexto. Às vezes eu vou assistir um filme, alguma coisa. Cara, o cara fez uma brincadeira ali com Deus ou com qualquer coisa da palavra. Pum, acabou. Sumário. Sushita, lembrei, né? Entendeu? Não tem conversa, cara. Não tem conversa. Mas foi só uma piada. Não, mas está agredindo o meu Deus, cara. O Fernando, alguns domingos atrás, falou a respeito de Jesus. Quando Jesus entra no templo, ele chega lá e tem aquele monte de banca lá, os caras vendendo. O que Jesus fez? Meteu o pé, velho. Entendeu? E qual a explicação para aquilo que Jesus fez? Está lá em Salmos, né? O zelo pela sua casa o consumia. O que significa isso? O próprio Deus encarnado defendendo o interesse do ministério, ou do reino do pai dele. Né? E dele, óbvio. O que ele está ensinando ali para a gente? Por que a palavra contém esse trecho? Nossa, olha como Jesus é rebelde. Olha como ele não foi politicamente correto. Né? Como é que ele chega assim, já agredindo os seus adversários? Não. Ele estava mostrando ali lição para todos nós. Entendeu? Como é que você deve tratar as coisas de Deus? Como é que você deve se comportar na casa de Deus? O que você deve combater para que não entre na casa de Deus? Essa é a mensagem ali. O que você está deixando entrar na sua vida? Lembra lá em Romanos 12? Não vos amoldeis a esse mundo. O que ele está falando? Por que ele fala isso? Vai que, não é que vai que. Está lá, sabe por quê? Porque vai acontecer isso na sua vida. Você vai começar a aceitar, e a gente vai ver alguns exemplos, e é sempre homeopático. Nunca é objetivo, nunca é direto, nunca afronta você. Nunca.
Tudo aquilo que corrompe a reverência que nós temos que ter com Deus é homeopático, é sutil, é sutil. E sabe o que é mais interessante? É que a gente se deixa levar. Não vou pegar no pé nisso. Eu vou pecar mais uma vez, tá? Hoje eu fiquei feliz pra caramba com o Wagner. Chegou lá para dirigir a ceia. E eu ali, o Elcio também, a gente já tinha conversado sobre isso. Ele vai falar. Gente, o que é a ceia? Expliquem para mim. E de novo, tá? Olha o meu coração legalista se manifestando. O que é a ceia? O quê? Comunhão. O que mais? Memorial. Do quê? Memorial do quê? Wagner falou hoje, gente. Pelo amor, não me decepcionem. É um memorial, é recordar a obra de Cristo. O próprio Cristo mandou a gente fazer isso. Beleza? Só que o texto, que é base para a gente fazer a ceia, diz o quê? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Por que ele está falando isso? Porque quem come, bebe indevidamente, come e bebe para sua própria condenação. Opa, peraí. O negócio é sério. Aí eu pergunto para você, como é que você está participando da ceia? Está em pecado? Está brigado com seu irmão? Não fala com o pai e com a mãe faz 32 anos e não sei o quê? Como é que você está participando da ceia? Você está comendo para agradecer a Cristo em forma de memorial pelo que Ele fez na cruz por você? Ou você está comendo para sua própria condenação? A gente destaca um monte de coisa na ceia, só que esquece disso. Pior, vejo crianças, filhos de amigos meus, homens piedosos, que não orientam os filhos. Aceitou Jesus? Participa da mesa. Não aceitou? Desculpa. Ô Yuri, mas sabe o que é? A gente não pode pegar, porque aí o pai vai ficar chateado. Não, é o contrário. O pai e a mãe, minha filha nasceu e a gente educou ela assim. Papai, posso? Não, filha, não pode. Por que você não pode? Eu tenho que valorizar a ceia. Eu tenho que valorizar aquele momento. Isso daqui é para quem aceitou a Cristo, para aqueles que são salvos. Valoriza isso, porque senão o que acontece? Popular, vamos embora. Todo mundo, não tem problema, não tem mais critério, não tem. Como assim, gente? Pois não, senhora. Que ela se batizou, não, só compartilhando. Que ela se batizou, então a primeira ceia após o batismo dela foi tão especial, porque ela sempre via, ela sempre queria pegar e a gente não deixava. Então, quando ela se batizou, que a gente explicou para ela que aí sim ela poderia participar, gente, foi um domingo tão especial aquele pós-batismo, então aquilo para ela tem um valor assim gigante, sabe? Pois não, né? Só complementando dela, que eu lembrei, lá na nossa igreja tinha o batismo, né, que Sim. normal ali, e a primeira ceia já era servida Pós-batismo. pós-batismo isso aí. ali, então No momento do no batismo. Isso é comum. pós-batismo, e eu participei disso, foi assim, Você uma lembra até festa. hoje? Sim. Tá vendo? Um momento especial. Ou seja, a ceia tem que ser um momento especial. A gente não pode contar a ceia como sendo mais um culto, mais um momento de louvor, Gente, você tem que refletir a respeito daquilo. Vou contar mais um pecado para vocês. Por conta desse texto, aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, eu já cheguei na igreja e não participei da ceia. Por quê? Lembra que Jesus falou? Você vai dar a sua oferta? Como é que você está com o seu irmão? Vai lá, acerta com o seu irmão, depois você dá a sua oferta. O que Jesus está falando ali? Senão você vira hipócrita. Vou participar da ceia. Eu canto, ergo as mãos, estou ali participando. Como é que está minha vida lá fora? O que eu faço? Tem um tapete que Deus não enxerga de baixo? Coloco meus pecados lá? Não, desculpa. Cheguei na igreja, minha mulher já olhando torto para mim, né? O que esse rapaz fez? Não participei da ceia. Por quê? Não vou comer indignamente. Não vou comer. Tinha jeito de resolver? Não tinha naquele momento. Não tomei a ceia. Nossa, irmão, como assim? Gente, se a gente não tratar as coisas de Deus com reverência, se a gente não der valor para as coisas de Deus, como é que a gente atrai quem está lá fora? Se a gente trata as coisas de Deus de qualquer forma, como é que eles vão querer Deus? Explica para mim.
É muito bacana a gente falar de testemunho, a gente se chamar de irmão, a gente ter uma comunidade tão gostosa como a gente tem. Muito bacana. Começa a corromper isso. Quanta gente a gente está recebendo de fora na nossa igreja, e glória a Deus por isso. Qual é o risco? Não vos amoldeis a esse mundo. Esse é o risco. Chegou de fora, trouxe seu pensamento, o seu raciocínio, trouxe a sua convicção, trouxe a sua... Peraí, se a gente... O grande problema de trazer Bíblia eletrônica é isso, né? Não dá para você usar como ilustração. O grande problema de você não adequar essas pessoas ao que a palavra diz... Faz de conta que é a palavra, tá? Obrigado, Silvana. Obrigado. Obrigado. De você não adequar essas pessoas ao que a palavra diz, qual é o risco? A gente se corromper. E a reverência tem sido corrompida, há muito tempo. Há muito tempo. Entendeu? E a gente vai ver isso na prática, desculpa. Aula 7. Quanto a nós, ou seja, olhando para aquilo que a palavra fala, para aquilo que a palavra nos ensina a respeito de reverência, como nós estamos. Aqui a gente vai fazer uma autoanálise, aqui a gente vai fazer uma autocrítica. Como é que eu tenho tratado as coisas de Deus? Quando eu dava aula nos pré-aços, uma das coisas que eu falava para eles é o seguinte, falava assim, para quem aqui Deus é prioridade? Todo mundo erguia a mão. Lindo. Aí eu pegava um dos meninos e falava assim, quanto tempo você leu a Bíblia essa semana? Não, meu pai faz eu ler a Bíblia 20 minutos todo dia. Show! Quanto tempo você jogou videogame? Aí o moleque até murchava. Acho que 3 horas por dia, tio. Falei, como é que você quer falar para mim que a Bíblia é sua prioridade se você dedicou mais tempo a outra coisa? E, gente, não podemos ser hipócritas. Beleza? Não podemos ser hipócritas. Entendeu? Qual que é a sua prioridade? Essa é a autoanálise que a gente tem que fazer também a respeito de reverência. E, finalmente, na aula 8... a verdadeira reverência. O que a Bíblia nos ensina como sendo reverência? Eu já estou dando um monte de spoiler aqui, porque eu não me aguento, mas em suma. Tudo bem até aqui? Dúvidas, questões? Ainda não? Primeira aula, definição e situação atual. Vamos entender. O objetivo dessa aula, como a gente já viu, vamos entender o que é reverência, o que implica a reverência, né? E como é que ela tem sido desprezada e vulgarizada ao longo do tempo. Nós vamos olhar basicamente esses itens, que é reverência, considerações iniciais, situação atual, e aqui eu já peço perdão, porque a gente vai tocar em alguns temas bem relevantes aí, e talvez até desconfortáveis, beleza? E finalmente o desafio. Eu estou feliz pra caramba de ver um monte de gente aqui, porque eu vou lançar um desafio a todos vocês, e, lógico, Deus vai nos municiar aí a termos da gente conseguir alcançar esse desafio. Vamos lá, o que é reverência? O termo reverência, né, que gerou a palavra reverência dentro da língua portuguesa, vem do latim. Mas no hebraico, você tem shakha, né, ou seja, curvar-se, inclinar-se, ou seja, a ideia é realmente de reverência. E no grego, como eu falei, você tem 3 palavras, né, aidos, entrepo e phobeo, que dizem reverência, consideração, ter vergonha ou respeito. Tá? Essas são as traduções que a gente tem no Novo Testamento, e esse é o termo que é utilizado no Velho Testamento, especialmente em Levíticos, que é onde a gente tem uma incidência maior da palavra. No dicionário, né, reverência significa o quê? Eu coloquei o Oxford aí para saber a referência, tá? Mas é um substantivo feminino, né? Veneração pelo que se considera sagrado ou se apresenta como tal. Esse se apresenta como tal foi a pegadinha, né? Respeito profundo por alguém ou algo em função das virtudes, qualidades que possui ou parece possuir. De novo, né? Parece possuir. Consideração, deferência. Então, essa é a definição que a gente tem no dicionário, ok? Algumas considerações iniciais. Quando é que a gente começou a ter problemas de reverência? Nossa, nem escrevendo vocês respondem. Em Gênesis 3, gente. Gênesis 3, quando o pecado entrou no mundo, a gente começou a ter problema com reverência. Beleza? Foi lá. Entendeu? E, aliás, eu diria que foi em Gênesis 3 que foi reportado o problema. Porque o problema acontece quando a Eva decide que, cara, não quero obedecer. Entendeu? Quero ser igual a Deus. Beleza? A soberba, né, que é o pecado original,
Primeira agressão que ela faz é a reverência. Ou seja, você não reconhece mais aquela pessoa como o seu criador, como o seu, né? Ou seja, como o Senhor. Então você está se rebelando contra ela. Eu quero ser igual a ela. Isso é rebelião. Isso já é um ataque na Torre de Babel. O que a gente vê na Torre de Babel ali? O que tem a ver com reverência, né? De novo, é mais uma declaração do ser humano que eu não preciso de Deus e eu não quero Deus. Vou fazer uma torre que vai até o céu. Ou seja, engrandecimento do eu, do ego. Entendeu? Queremos firmar o nosso nome na história. Né? É bonito, né? No mundo corporativo a gente escuta isso, né? Qual o legado que você vai deixar? Que legado, cara? Quero deixar uma mensagem de Deus. Eu quero ser lembrado porque eu servi a Deus. Quero deixar legado. Eu deixar a minha assinatura na história. Já tem uma assinatura na história e ela é única, cara. Entendeu? Ele é o centro de todas as coisas e ponto. Modernismo, né? Coloquei aqui, vossa mercê. Tão bonito, né? Chamar alguém de vossa... João, vossa mercê. Aliás, o João é da época do vossa mercê, né, João? Vós me ser, ou vós me ser, né? Que é com E normalmente. Ou você. Que é o problema que eu falei lá no começo, né? Isso daqui gera intimidade, entendeu? Tio, o senhor, não. Tio, você, entendeu? Pega minha filha falando isso. Entendeu? Não é senhor mais. Né? A gente teve que fazer um trabalho em casa, inclusive, porque era papai, aí começa a chamar de pai, né? E daqui a pouco já, né, chama de Yuri e por aí vai. Entendeu? Se não pegar, por quê? Porque é a prática deles. Né? O quê? Velho, então. Aliás, falando em velho, deixa pra lá. O politicamente correto. Isso daqui é outra agressão absurda à palavra de Deus e as doutrinas cristãs. Absurdo. A gente vai ver também um exemplinho. E a questão da autoridade. Eu falei que isso daqui tem muito a ver com aquele curso que a gente fez de autoridade. Por quê? Porque, de novo, entendeu? Você vê a degradação da reverência, por quê? Porque vai perdendo autoridade. Eu não sei quem viu, uns dias atrás eu recebi um vídeo, e também não sei se ele é, eu não procurei saber se ele é verdadeiro, tá? Mas 2 policiais no Rio de Janeiro enquadrando, ou seja, uma galera que estava roubando o celular. Beleza? E os bandidos enquadraram os policiais. Os caras tiveram que sair fora. Entendeu? Porque era meia dúzia de bandidos, eram 2 policiais, e os caras chegaram, não, o que vocês estão fazendo, tal, não sei o quê, e os caras, vocês estão fazendo o quê, tal, não sei o quê, e os caras se sentiram acuados, e alguém filmando, provavelmente do lado dos bandidos, entendeu? Os policiais tiveram que baixar a bola e sair fora. Oi, Yuri. Oi. Eu tô só incomodada com uma coisa. Incomode. Eu sei que não é a sua intenção, mas a forma, às vezes, que você está colocando, parece que só no tratamento é que está a reverência. E muitas vezes a pessoa pode te tratar de você e ser extremamente respeitosa e pode ser que alguém te trate de senhora, te dê toda... Seja a sua bajulação. Exatamente. Então eu só queria contar. Não, perfeito. Obrigado. Nada como ter arroz na sala, tá? Eu falo que eu sou abençoado porque a primeira aula estava o Fernando Leite aqui. Entendeu? Agora eu já entrei via arroz e falei, rapaz, aumenta o nível de exigência. Eu estou falando com você respeitosa. Não, sempre, aliás, né? Sempre. É um exemplo. Aí eu me senti velho. Pois não, né? Autoridade, o que eu lembrei também quando nós íamos na escola, e o professor entrava na sala, a gente levantava. Em relação de respeito, né? A vontade era jogar Mas... Não, coisas que a gente foi perdendo, né? E eu fico imaginando o impacto disso. Aliás, essa semana pensei muito em razão das perdas por conta dessa modernização, né? Ou seja, cara, o professor entrava, a gente ficava de pé. Eu estudei numa escola no interior, todo dia a gente chegava cedo e tinha que cantar o hino nacional. E detalhe, ó, aqui, ó. E você fala escola militar? Não, nada a ver. Mas você cantava. Aula de OSPB. Quem ainda é da época? Ó, OSPB. Espetacular. Mas eu gostaria de fazer um contraponto à Rose. Na verdade, eu vou concordar com você, mas eu também vou
concordar com o Yuri. Assim, vou fazer esse contraponto pelo seguinte, eu como professora sempre fui. É bem verdade o que você disse. Às vezes tem a forma respeitosa do você mais do que o de um senhora. Porém, no processo de ensino, baseado às vezes até nessa sua ideia, que é uma ideia legítima, as pessoas perderam ambas. Por quê? Porque se você não tem a formatação, alguma formatação, por exemplo, para uma criança e para uma adolescente, de alguma coisa, depois você vai ensinar no outro momento que sim, você pode usar um você mais respeitoso, mas para a criança ela precisa de coisas muito palpáveis. É mais ou menos igual a história do templo. Eu vou à casa de Deus, não é necessariamente o templo. A gente sabe que casa de Deus somos nós e tudo mais. Mas você precisa fixar que sim, é um outro local, que você vai sair, que você vai tomar banho. Tem como as pessoas, ou não, né? As pessoas virem para um templo e também não estar louvando a Deus? Tem. Mas se você sempre quebra esse tipo de coisa, então por isso que eu falei que eu vou fazer esse contraponto nesse aspecto. No processo de ensino, os professores estão perdendo isso. Não, respeito não precisa. Aí o Yuri falou bem dessa coisa do você. E eu dizia para meus colegas, vocês estão enganadas nisso. Porque para formatar na cabecinha deles, mas eles estão falando de boca para fora. Não importa. Mas no primeiro momento, a forma de chamar, sim, é importante. Então eu dizia, como vocês podem deixar uma criança de 6 anos chamar vocês pelo nome? Respeitosamente. Silvana, eu dizia para você, quem? Mas você não chama Silvana? Sim, eu chamo. Mas para você eu sou professora, Silvana. E eles aprendiam. E a gente tinha alguns debates entre colegas. Isso não necessariamente eles estão me desrespeitando. Estão sem você perceber. Porque daí na hora do AUE, eles perderam essa referência. Eles perderam isso. Eles chegam lá e falam, a Simone tá aí, eu falava nas salas do professor, quem? A Simone. Quem é Simone? É sua colega? Qual coleguinha? Não, é a professora. Bom. Aí isso era um processo importante. Então, sim, eu concordo que eu falava isso para os colegas. Se vocês querem recuperar algumas coisas, vocês deveriam começar até pela forma. E claro, bom que a gente caminhe para depois isso. Que até um adolescente lá tem essa liberdade, a gente está vendo que ele está sendo extremamente respeitoso. Mas eu acho que não dá mais, eu falava para os meus colegas, a gente pensar em melhorar a educação sem resgatar este respeito. E aí elas falam, mas não é necessário. Sim, vai ter que passar até pelo você, senhor, até por isso vai ter que passar se vocês querem recuperar alguma coisa. E a gente sabe que criança sempre tenta, né? Sempre tenta. Quando a gente é pai, a gente vê isso, né? Eles sempre estão tentando ir um pouquinho além. Sempre estão tentando ir um pouquinho. Se você não corta, se você não estabelece uma linha, até aqui, beleza, daqui para lá, não. Entendeu? A Beatriz, agora não, porque já tá uma mocinha. Mas a Beatriz, até pouco tempo, quantas vezes eu vi ela virando para mim e falando comigo como se estivesse falando com um amiguinho. Cara, a coisa pegava. Sentava com ela, você está falando com quem? E via ela fazendo isso com a Silvia também. E chamava ela, catava ela, cara. E assim, a bicha travava, né? Você está tratando com quem? Você está falando com quem? Falei, sua mãe não é sua amiga, não. Sua mãe é sua mãe. Ela merece respeito. Desculpa, papai. Beleza? Mas não fala mais desse jeito com sua mãe. Não admito que você fala desse jeito. Por quê? De novo, o conceito de autoridade. Se perde isso, tchau, reverência. Então, muitas vezes, é sutil, como eu falei no começo, né? Ou seja, as agressões são sutis. Elas nunca vêm assim, sabe, dar no meio. Não, é sutil. Já não chamo mais a professora de professora. Chamo pelo nome. Já não faço mais isso, já não faço. E eles estão todo o tempo tentando. Ou seja, de novo, nossos filhos. Imagine lá fora, né? Obrigado, Silvana. Obrigado, Rose. Bom, considerações iniciais. Já falei sobre autoridade, mas só relembrando. Como é que a gente fala quando a gente está na frente de um juiz? Chama o juiz de mano. Velho. E aí, velho? Entendeu? Como é que você fala quando você está na frente dos seus pais ou dos seus avós? E aqui,
há que se destacar o seguinte: muitas vezes, nós enquanto pais, nós enquanto, não sou avô ainda, né, mas em suma, nós criamos o meio propício para que eles não nos respeitem. Beleza? Por quê? Ah, não, deixa, é criança. Não, é assim mesmo. Não, é normal. Não, cara, não, tem que chamar. Tem a história, né, que os pais criam e os avós estragam, né? Não, cara. Você é cristão? Sua referência é a palavra? É. Beleza. Pode mimar, pode isso e aquilo, mas o momento da reverência, o momento do respeito, isso é inegociável. Como é que você fala diante de uma autoridade? E se a gente olha para o mundo hoje, coitado, né? Apareceu um guardinha desse aqui. Tudo bem que é da Polônia, mas em suma. Como é que você trata uma professora? Como é que você trata uma professora? O que mais? Achei que ia ter um impacto melhor, mas vocês não entenderam. Ainda falei que o cara estava aqui na minha primeira aula, pô, ninguém deu atenção. Aí, pô, entendeu? Mas, de novo, como é que você trata? Qual é o respeito? Só não pode falar pastor, que ele não gosta, gente. Ele realmente não gosta. Respeitosamente, diga ao Fernando Leite. Se eu quero irritar ele, eu falo, ei, pastor. Esse QR Code leva pro conteúdo do tema de autoridade, tá? Então, quem quiser, por favor, 30 segundos, pode comprar. Gente, aí nós passamos para a parte ruim. Eu era pequeno, não tão pequeno. Felizmente comecei a trabalhar muito cedo, não tinha tempo para assistir muita televisão. Mas aos sábados minha mãe deixava, né? Sábado de manhã a gente assistia TV. E o que a gente assistia? Tan, 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 tan. Que desgraça. Ok? É da minha época, sim. Você está achando que eu sou da época do patrulheiro rodoviário, né? Eu lembro da Xuxa. Gente, dois exemplos dessa moça, e coitada que eu peguei ela, né? Mas em suma, eu peguei uma música, chama Lua de Cristal. E aí eu comecei a me lembrar, isso foi 1990 alguma coisa. E eu comecei a me lembrar de coisas e da influência dessa moça aqui no Brasil. E talvez na época eu não tivesse ideia disso, né? Mas olhando, a gente começa a ver, né, coisas que ela falava, né? Tudo pode ser, se quiser será. Tudo pode ser, só basta acreditar. Tudo que tiver será. Isso aqui é o prenúncio da métrica hoje de acredite no seu coração. Né? Jeremias fala o contrário, todo mundo acredita no coração. E aqui, né? O cara lá de cima vai me dar. E essa moça até hoje, essa senhora, né? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. O cara lá de cima. E ela fala assim até hoje. Você não escuta ela falando Deus, a palavra Deus. Você não escuta ela falando Jesus. Ela só fala isso. E quando ela vai falar do diabo, sabe o que ela fala? O cara lá de baixo. Vocês têm noção do que isso gerou dentro de uma geração? Ah, Yuri, é só uma música. Você está exagerando. Tá bom. Então vamos dar uma melhorada aqui. Vamos dar uma melhorada. E essa? Agosto de 99. Olha lá. Lembra do Serra? Então, era ministro da Saúde na época. Olha o que o cara falou. A exaltação da produção independente estimula menina de 12, 13 anos a terem filhos. Pega estatística, gente. Pega estatística. Olha o que aconteceu em gravidez de adolescentes depois disso. Você falar que não, é só uma influência direta. Direta. Infelizmente, como dizem alguns amigos portugueses que eu conheço, o Brasil ele é educado pela Rede Globo. Olha como a gente é conhecido lá na Europa. Olha que coisa boa. Somos educados pela Rede Globo. Ou seja, tudo que a Rede Globo coloca, a gente consome e vira moda, entendeu? Tudo bem que no mundo está tudo muito parecido com isso, né? Estão falando que a eleição dos Estados Unidos, por exemplo, vai ser decidida pela Taylor Swift. Oi? Gente.
O governo português deu uma radicalizada e nas escolas, que tem muito brasileiro em Portugal, as escolas estão proibidas, eles colocaram, mas aí foi polêmica. As crianças portuguesas não podem ouvir o Felipe Neto. Olha lá. Olha que influência boa que nós temos aqui. Não pode, porque eles estão aprendendo a falar português. Não infelizmente é menos pelas porcarias que o Felipe Neto escreve, mais porque daí, através de tanto ouvir Felipe Neto, que as crianças adoram, as brasileiras e as portuguesas, tá proibido porque daí estão falando muito português. Português do Brasil. Olha que coisa boa. Olha que influência boa que a gente tem. E que bom que alguém lá fora falou, não, é ruim, entendeu? Aqui no Brasil é o contrário, né? Felipe Neto fala até com o juiz, né? Tem uma live. Felipe Neto com o juiz do Supremo Tribunal Federal. Bom, como falávamos, muita gente na época não se deu conta, né? Ou seja, mas felizmente alguém levantou a mão, seja por qualquer interesse que fosse. O Serra acabou falando, né? Ou seja, exaltação da produção independente estimula meninas de 12, 13 anos a terem filhos. E eu escutei, por incrível que pareça, ontem na TV, não me pergunte o programa, não me pergunte, sou homem, tá, gente? Então, às vezes a TV está lá falando alguma coisa, eu não sei nem do que está falando, estou como se diz aí, na caixinha do vazio. E aí falou da gravidez de uma pessoa famosa, que também não sei quem é, e falou, né? A filha tal, resultado de produção independente. Eu falei, olha, né? Que interessante escutar isso justamente nesse momento, né? Então, assim, houve influência, beleza? Infelizmente houve influência. E aí vamos tratar de algumas outras questões, né? Ou seja, da situação atual. Politicamente correto. Olha que interessante. Agora vocês vão saber quantos anos eu tenho, né? Sítio do Pica-Pau Amarelo, primeira versão. Primeira versão. Se a gente fosse olhar para aquilo que o politicamente correto imprime, né? Ou seja, quer que a gente faça, que a gente pense, olha assim, olha, o diretor chega e fala, o negócio é o seguinte, a Angélica será a tia Anastácia, o Saci ganhará uma prótese, o rinoceronte vai para o zoo, a Narizinho fará uma rinoplastia e a Emília terá um selo do Inmetro. Seria cômico se não fosse trágico, né? É exatamente isso que eles querem que a gente pense. Se você parar para pensar hoje e se adequar ao que é politicamente correto, estamos perdidos. Estamos perdidos. Você não pode falar nada, você não pode pensar nada, você não pode expressar nada. Semana eu estava falando que mundo corporativo, dependendo do tipo de empresa, quando você entra, enquanto eu sou consultor, né? Então trabalho em várias empresas, e muitas vezes quando você chega numa empresa, alguém já chega lá e te dá um briefing. Beleza? E você tem que dar o briefing também. Tipo, querido, você está me contratando, sou cristão e esses são os meus valores. Ah, então deixa eu te preparar. Tá, me preparar para quê? Que você não pode falar isso, que você não pode falar aquilo, aqui não aceita isso, aqui não aceita aquilo e não sei o que lá. E, gente, é medonho. Eu estava fazendo um projeto numa empresa em São Paulo, uma empresa americana. A empresa é incrível em termos de business, né, de negócio, beleza? Mas o modus operandi, assim, tinha dias que eu achava, rapaz, eu acho que eu estou na Rede Globo. Acho que eu estou, não é possível. Por quê? Porque você não pode você não pode, e sabe aquele lugar que você vê as pessoas falando todes? Só para vocês terem uma ideia. E confesso que o último projeto que eu fiz lá, que foi no final do ano passado, comecinho desse ano, sabe aquela vontade de entregar logo para não ter que ir para lá? Sabe? Além de você pegar o trânsito de 3 horas e meia para chegar em São Paulo, você chegar lá e ver aquele negócio, você fala, meu Deus, parece uma prévia do inferno, né? Que coisa triste, velho. Que coisa triste, meu Deus. E sabe, fizemos uma reunião e as pessoas entram na reunião, ó, esse é o fulano, esse é o ciclano, esse... A hora que chegou naquele, eu falei, Jesus, o que é isso? Não, você não consegue identificar. Eu não sei se era uma menina vestido, se era um menino...
Cara, não sei, e não sei como tratar, fiquei constrangido, sabe? Tipo assim, falei, meu, só falta agora essa criança tentar interagir comigo, porque eu não vou saber. Eu não vou saber, desculpa, não vou saber. Não é? Fins de demência, né? Gente, não sei o que fazer. E senta na minha frente, um diretor aqui, outro diretor aqui, e todo mundo tratando como normal, e eu, Senhor, me livra disso, Senhor, me livra de, sabe, de não ter preconceito, de não, sabe, mas não tá, a referência é a palavra, meu, que constrangedor, que constrangedor. Beleza? E para eles, gente, normal, sabe? Não, vamos lá, e não sei o quê. E chega gente, e sai gente, você olha, 600 pessoas assim numa laje, assim, num prédio. Senhor, que dificuldade. A gente acha que os cristãos, a gente vive num país, né, livre, que a gente ainda pode prestar culto e tudo mais, mas a verdade é, a gente já tem alguns tipos de perseguição muito, muito claros. Entendeu? Imagina, eu ali naquela sala e assim, se alguém me pergunta alguma coisa, não vou mentir. Não vou mentir, entendeu? E vai dar ruim. Vai dar ruim, processo, entendeu? Uma outra empresa, o cara foi fazer seleção e chegou para o candidato e falou assim, você é cristão? Cara, o candidato saiu de 1,70 m para 5 metros. Por que da pergunta? O dono da empresa. Você é cristão? Por que a pergunta? De modo agressivo já. Aí o cara percebeu que, né, tipo, vai dar ruim. Falou, não, só para saber. Qual a sua orientação? Eu sou ateu. Beleza. Sou ateu, graças a Deus. Até porque para ser ateu precisa ter mais fé do que, né? Cara, ou seja, literalmente o poste está fazendo xixi no cachorro e todo mundo está achando normal. Por quê? Porque é politicamente correto. Você tem que aceitar, é goela abaixo. Entendeu? Espera em Deus. Não é? O meu marido trabalha numa empresa onde, por causa do politicamente correto, eles tiveram que contratar afegãos, né? Afegãos. Isso. Uma mulher afegã tá trabalhando, não, né? Aí... Ela vai com colete cheio de bala e tal. Sem saber, com uma lésbica. Mochila. Ah, vai com mochila? Então, aí essa afegã, sem saber, fez amizade com uma lésbica. Sem saber que era lésbica. Quando ela descobriu que a colega dela era lésbica, pronto. Ela começou a falar, isso que você faz é haram, é errado, é casa, nananana. Só que aí o RH não pode mandar a afegã embora por causa das cotas. Aí, não é? Aí a afegã chegou um dia e falou, isso é uma banana de dinamite. Entendeu? Se você encontrar isso no seu armário... Mas não ofenderam? Mas a afegã não ofendeu Que é utopia, né? Se fosse brasileira, teria sido É utopia, Se né? fosse uma brasileira, ela tava na rua. Diversidade, inclusão e não sei o quê, mas, cara, como é que você faz tudo isso casar? Não vai. Não vai. Entendeu? Não tem jeito. É muito... Hã? Exato. Não, lá a Europa já coibiram um pouco a imigração, que antes era vem todo mundo, tudo mais amor. Agora já mudaram um pouco a Não. Você vê como é que é, né? Olha o que aconteceu na Europa, né? Ou seja, você teve um esfriamento do cristianismo, beleza? E você teve uma hiper multiplicação do islamismo. Olha a Europa hoje, descaracterizada. Perderam referência, entendeu? Outro dia eu vi para minha tristeza, né? Uma reportagem, uma igreja lá, tudo bem, uma igreja anglicana, beleza, virou pub. Mas muitas igrejas lá viram museu, igreja católica. Entendeu? Viram museu. Por quê? Cara, perderam a reverência e a referência, entendeu? Eu ouvi uma chamada esses dias do pastor na internet dizendo que do Hernani Dias Lopes. Os pais não ensinaram a fé aos seus filhos. Verdade. E pais, de novo, já falei e vou repetir isso quantas vezes for necessário.
ensinem seus filhos a serem servos do Senhor Jesus. Beleza? Faculdade que vai cursar, o que vai ser profissão, isso é secundário. Isso é secundário. Garanto para vocês, isso é secundário. Ensine a fé para eles. Ensine quem é Deus para eles. Essa é a referência que eles têm que ter. Nós falhamos quando nós somos omissos por não ensinar os nossos filhos a palavra do Senhor. Isso é omissão. Isso é o pior que você pode fazer para o seu filho. Ah, mas ele estuda na escola americana, ele estuda não sei o quê. Você está sendo omisso e você vai colocar ele num problema. Beleza? Por quê? Porque eles são bombardeados 24 horas por dia com as coisas que estão no mundo. Eles não descansam, é o tempo todo. Beleza? Se você não der robustez espiritual para os seus filhos, e quando eu digo vocês, veja, não estou, né? Vai chegar um momento que eles vão tomar decisão por eles, beleza? Vida com Deus é individual, ok? Beleza? Eles vão tomar a decisão, mas se você não fizer a sua parte, de novo, você vai estar colocando eles à mercê do mundo. É isso daqui. Entendeu? É esse tipo de idiotice. E estão sujeitos, estão sendo bombardeados o tempo todo. Vou dar um exemplo só que aconteceu com os meus filhos. A minha filha, quando ela estava na quinta série, tinha uma psicóloga que à tarde ela fazia tipo de uma reunião com os alunos para falar do que eles quisessem. E eu já tinha mais ou menos entrado em contato com algumas pessoas na escola para entender o que ela falava. Estou falando sobre sexualidade, sobre várias coisas. Só que os pais tinham que assinar um termo para os filhos poderem participar. Opa, um termo de quê? Autorizando. Autorizando a criança a participar, porque não podia sair. O que acontecia lá, ficava lá. E a minha filha fazendo uma pressão, porque as amigas dos amigos estavam lá, eu falei, filha, não vai ter negociação. Porque o que ela vai ensinar lá é muito diferente do que eu ensino para você em casa e você aprende na igreja. Então não adianta. Ela entendeu, nunca mais falou no assunto e não cedemos. Glória a Deus por isso. E acontece muito isso nas escolas. Glória a Deus você por permite isso. que eles participem, fiquem o dia inteiro na escola e você não está entendendo, sabendo o que eles estão aprendendo. Não, e olha que interessante, olha que interessante. Isso quando a gente sabe, isso quando a gente monitora. Porque se você não tiver essa preocupação, desculpa, querido, ninguém vai estar ensinando coisa boa lá, beleza? Vai ensinar tudo de maneira, desculpa, ideológica, olhando para isso daqui, entendeu? Olhando, ensinando a falar todes, beleza? É isso que as escolas estão ensinando hoje. Há exceções? Óbvio que há, né? Todo mundo sabe que sim. Mas, no geral, e veja, mesmo aquelas escolas que têm um critério e que são conceituadas, estão nessa, beleza? E quando o nome vem da direção, são os colegas, né? Não, são os colegas, às vezes não é nem da direção, é uma professora ou um professor, entendeu? A gente vê hoje, desculpa, né? A gente vê hoje circunstâncias que você fala, o professor, aí você fala, meu, como é que o cidadão fez isso, cara? Como é que tem coragem de fazer isso? Entendeu? Entra na sala de aula, o que deveria estar focando, e eu sempre faço, tem um negócio que eu acho muito interessante. Antigamente, quando você cursava um curso de Direito, entre outras coisas, você aprendia questões técnicas, né? Mas você aprendia como se portar, como falar, como se vestir. Isso era ensinado, entendeu? Como é que eu chego na frente do juiz e eu falo o quê? Gustavo, como é que eu falo? Chama o juiz. Ou meritíssimo, ou sei lá, coisa que o vale. Qual é a etiqueta para você se vestir? Entendeu? Hoje as coisas estão mais, né, moderninhas e tal. Mas, gente, desculpa. Às vezes você chega... Essa empresa que eu estava falando de São Paulo, eu chego lá e falo uma coisa para você. Eu fico constrangido. E o cara chega para mim e fala, Yuri, por favor, não venha de camisa de manga comprida. Porque senão você parece um ET. Você tem noção? Você chega... E você vê o traje das pessoas, você fala, misericórdia. Sabe aquele negócio que é tipo assim, parece que se a sua cabeça de se distrair é melhor você ficar olhando para o teto, cara. Porque por qualquer lado que você vê coisas que, desculpa. E, ok, gente, beleza? Na minha época, eu sou da época que a empresa tinha dress code. Como é que você vai se vestir? Como é que você vai trajar? Sexta-feira, casual day. Ah, pode liberar... Não, querido, sexta-feira é o seguinte, ó. Você não precisa vir de manga comprida nem de gravata. Beleza? Você pode usar um jeans? Pode usar um jeans. Tranquilinho. Mas não é jeans rasgado, não é não sei o quê, não é não sei o quê. E tudo funcionava bem.
Lógico que sempre tinha um ou outro ali que, né, de vez em quando dava uma derrapada lá e o chefe chamava e falava, queridão, sexta que vem não, tá bom? Beleza? E vida que segue. Nossa, show de horrores, né? Bom, mas vamos lá. Essa daqui é para Silvana, tá? Especialmente. Eu fui criado num lar, meu pai é russo, descendente, né? Minha mãe é italiana. E ao contrário do que todo mundo pensa, meu pai era o Zé Ruela, tá? Meu pai, minha mãe pensa numa mulher brava. Beleza? Minha mãe, Silvana é um doce de candura perto da minha mãe. Entendeu? E olha que a Silvana é brava. Beleza? Mas minha mãe fala pra você, cara, não tinha. E minha mãe falava o seguinte: se a escola me chamar, eu não quero saber o motivo. Você tá errado. Não tinha conversa. Não é que não, eu vou lá na escola ver o que você fez. Não, 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 não. Se a escola me chamar, você já apanha. Beleza? Depois eu vou na escola saber o que aconteceu. Entendeu? E ela é legal porque você vai crescendo, aí você aprende a correr da mãe, né? E ela fala, pode ir. Pode ir. Pensa numa memória que tem essa mulher, velho. Pode ir. Entendeu? E não tinha conversa, cara. Não tinha conversa. Ou seja, princípio de autoridade incutido na cabeça. Se o seu professor reclamar de você, você é o problema. Acabou. Mas mãe não precisa justificar nem argumentar. Primeiro eu vou escutar o professor. Cara, e se o professor falasse... Bom, mas, né? Só como ilustração. Um dia ela foi na escola, reunião de pais e mestres, e o professor falou para ela, o Yuri não tem caderno. Ela falou, como assim? Não tem caderno, não tem livro, ele não traz nada na escola. Ele pega a caneta emprestada de um aluno e uma folha de papel do outro aluno. E no fim da aula ele amassa a folha de papel, joga no lixo, na saída e vai embora. Aí minha mãe falou, mas na prova? Ele falou, eu já fiquei 2 provas do lado dele o tempo inteiro, ele não cola. Tá, beleza. Chegou em casa, eu comecei a trabalhar com 10 anos, tá? Só pra... Não é que eu estava em casa lá assistindo Sessão da Tarde nem a Xuxa. Cheguei em casa, minha mãe falou assim, deixa eu ver seu material de escola. Claro, mãe. Fui lá, peguei os livros e cadernos do ano anterior. Ela pegou, minha mãe calmamente, olhou. Então. Caderno, ela falou. Caderno aqui, cadernão de 10 matérias, não sei nem se existe mais ainda, né? Cadernão de 10 matérias. Aí ela abria cada uma das sessões, lembra? Tinha uma sessão assim, né? Ela abria as 2 primeiras páginas todas escritas, beleza? E depois? Nada escrito. E, gente, eu confesso o meu pecado. O que eu pensava na minha cabeça? Estudar? Cara, nem a pau, velho. O que eu vou fazer? Eu vou prestar atenção na aula. Se eu prestar atenção na aula e conseguir gravar o que o cara está falando, não preciso mais estudar. Ganhei tempo, beleza? Era simples. Beleza. E às vezes o que eu fazia? Para o professor não ficar bravo, tipo, todo mundo está escrevendo e eu tá lá borboletando, tá lá não sei o quê, eu pegava a folha e ficava fazendo desenho, fazendo, né? Beleza, mas eu conseguia prestar atenção na aula. Aí ela pegou e falou assim, eu quero o caderno desse ano. Eu falei, isso daí? Ela falou, desse ano. Mãe, eu não tenho caderno. Rapaz. Eu falei, por que você não tem caderno? Aí eu contei para ela. Eu falei, mãe, eu não gosto de estudar, beleza? Eu não gosto de estudar. E assim, eu acho que eu não tenho tempo para estudar. Então o que eu faço? Eu presto atenção na aula, beleza? E não... Para de gravar, Marco. Ele vai usar contra mim no discipulado depois. Estou falando que eu não gosto de estudar. Hoje eu gosto de estudar, tá? Isso é passado, tá, gente? E eu falei para ela, eu não gosto de estudar, então eu presto atenção na aula, porque, de novo, é meu método, foi assim que eu aprendi, né? E para o meu espanto, a minha filha é exatamente o contrário, beleza? Escreve tudo, faz resumo, faz não sei o quê. Bom, isso mamãe voltando. Aí ela falou, tá bom, e tá funcionando? Eu falei, a senhora olha minhas notas. Tá bom, tá bom. Aí, beleza. Aí ela, né, argumentei bem, beleza? Aí ela meio que liberou. Aí um dia, como ela não conseguiu na força, né, ela veio naquela chantagem emocional. Eu tenho um caderno de 1ª série do seu irmão guardado. Falei, mãe, mas eu estou no 2º colegial, pô. Mas não tem um caderno seu, mãe. De boa, de boa. Né, relaxa porque está funcionando bem. Não, eu fui lá falar com o seu Caluri, era o professor de matemática, né? Era o cara bravo. Eu fui lá falar com o seu Caluri e ele falou que tudo bem, que você está indo bem. Eu falei, então tá bom, posso ficar sem caderno? Não, pode ficar sem caderno, beleza.
Mas, veja, segundo colegial eu estava. Trabalhava desde os 10 anos. A preocupação da minha mãe. E em reunião de pais e mestres. Beleza? Ou seja, está mantendo a rédea ali, está sabendo o que está acontecendo, está estudando, e foi compreensiva, né? Pela primeira vez, acho que pela primeira vez não, mas uma das poucas vezes, porque normalmente ia tomar uns tapas, né? Cadê seu caderno, moleque? Cadê os livros? Gente, esqueci, antes que eu esqueça, hoje ontem foi aniversário do Caleb, tá? Não era para falar porque ele não gosta, ele fica constrangido. É hoje. Até hoje. Outra de professor, né? Olha que beleza. Eu não sei quantos de vocês têm acompanhado, mas volta e meia no noticiário aparece, né? Aluno agredindo professor. Cara, e de boa. Outra, pior do que isso daqui para mim, né? Porque não sei se vocês entenderam qual é a tônica do negócio, né? Ou seja, né? Não, mas qual é a sacada aqui? O professor hoje, o cara que está lecionando hoje, ele está acuado. Por quê? Se ele é professor do Estado, ele não pode repetir o cara. O cara tem que passar de ano. Ah, mas é um ignorante funcional, tem que passar de ano, beleza? E quando é professor da escola privada, qual é o problema? Você dá uma nota ruim, vai tirar satisfação com o professor. Não, mas o seu filho que não estuda. Não, como assim não estuda? Lógico que ele estuda. Você que está pegando no pé dele, você que está perseguindo ele. E muitas vezes a direção da escola, para não perder a mensalidade, faz o quê? Professor, conversa é essa, cara? Dá nota para o menino. Não, mas não sabe. Não, mas dá nota, ajuda ele, faz qualquer coisa. Não podemos perder a mensalidade. Gente, que absurdo, cara. Então, e aí o que a gente vê? O que a gente vê no mundo corporativo? Ninguém recebeu nunca um e-mail, né, bem escrito, né, uma redação bacana, não é? Entendeu? Olha, pega o celular de jovem. Espero que você não faça isso, tá, Gustavo? Mas pega o celular de jovem, vê a conversa no WhatsApp. Gente, aquilo é um código Morse, alguma coisa do tipo. Não pode ser português aquilo ali, velho. Não dá para entender nada. E deve ser um código específico deles, porque, entendeu? Olha o jeito que as pessoas falam hoje. Às vezes eu recebo e-mail, de gente graduada, às vezes com MBA, não sabe escrever. Não sabe escrever. É porque eles cresceram e trabalharam. Entendeu? Bom, mas para nós, o que é interessante? Nada disso é novidade para o Senhor e para a palavra de Deus, né? Ou seja, lá em Timóteo a gente encontra esse texto, né? Paulo falando a Timóteo, sabe porém isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E querido, se você é cristão e acha que os tempos são normais, ou que está de boa, não vai melhorar. Fato é, não vai melhorar. Não tenha essa esperança porque não vai, beleza? Apocalipse está muito claro, os sinais estão todos aí. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Irreverentes, ou seja, desprezando todo tipo de autoridade e sendo irreverente. Ô Yuri, mas peraí, irreverente não é uma palavra legal, né? Não, aí é extrovertido, beleza? Irreverente é o cara que não tem reverência, que não olha para isso, que não respeita e por aí vai. Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Amigos de Deus, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. O que significa isso? Significa que tem cara, tem jeito de piedoso, tem, forma de piedoso, mas nega. Lá no fundo, nada. Beleza? Não tem essência, não tem robustez. Não reflete isso no seu viver. Não passa isso para as gerações que estão à sua volta. E falando nisso, já usei esse texto lá no começo, né? Ou seja, apresentem os vossos corpos, né, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não vos conformeis com esse mundo. Esses exemplos, ou maus exemplos, não servem
maus exemplos, desculpa, não servem para nós simplesmente como uma ilustração. A gente não pode se conformar com isso. A gente não pode aceitar isso. Hoje ele está falando para a gente pegar armas, sair, fazer rebelião. Não. Não. Mas nós temos que nos posicionar. Nós temos que usar de estratégias para mostrar a nossa fé. Para que as pessoas saibam que a gente é cristão. Que nem o Vlad sempre fala, né? Crente 007. Entendeu? Ninguém sabe o que é. É um agente secreto. Entendeu? É o contrário. Muitas vezes você não tem oportunidade, especialmente no mundo corporativo. Mas alguém vem perguntar para você, e aí, como é que você está? Coisa simples, gente. Olha a sacada. Como é que você está? Estou bem graças ao meu bom Deus. E enche a boca para falar. Nossa, é de Deus? É de Deus. Entendeu? Um dia eu peguei um Uber e falei, e aí, como é que você está? O cara falou, graças a Deus. Falei, então você está bem pra caramba. Se é graças a Deus, cara, você está ótimo. O cara olhou para trás e falou, tô bem. Falei, lógico que você está bem. Quem tem Jesus no coração está bem. Cara, é a bola quicando, entendeu? Às vezes são coisas sutis, mas né, lembra de astúcia, né? Ou seja, a gente tem que ir encaixando isso no dia a dia, nas nossas conversas e tudo mais. Por quê? Porque é assim que começa o nosso testemunho. E óbvio, não aceitar e não fazer coisas que são contrárias à palavra de Deus. Esse é o nosso principal testemunho. Melhor do que falar é mostrar. Eu ajo dessa forma, eu sou assim, entendeu? Essa é a referência melhor que a gente tem e não se amoldar a esse mundo. Não ser reverente a Deus expressa que a pessoa não sabe quem Deus é. Muitas vezes a gente escuta o seguinte, vamos louvar a Deus pelo que Ele tem feito por nós. Qual o erro nessa frase? Você precisa louvar a Deus pelo que Ele é. Não é porque Ele fez alguma coisa por você. Ele não tinha obrigação nenhuma de fazer. E ainda assim Ele fez por misericórdia e graça. Mas você tem que louvar a Deus pelo que Ele é. Entendeu? Ele é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Um outro curso que a gente fez é a centralidade de Cristo, né? Cristo é o centro do universo. Vai lá em João. Todas as coisas foram feitas por Ele e por meio dEle e para Ele. Ele é o centro de todas as coisas, não é você, querido, lamento. Entendeu? Ainda sobre a importância da reverência. Uma frase que eu não consegui detectar o autor, então me perdoem, tá? Portanto, reverência não é só uma questão de protocolo, de etiqueta, de conduta de uma instituição, ok? É uma forma concreta, palpável de demonstrar com uma ação, com uma atitude. Então não é mais discurso, ação e atitude. Todo o amor a Deus que você diz que tem quando canta um louvor, quando ora, quando passa o conhecimento para outras pessoas, do que uma vida com Ele. Isso é reverência. Melhorou agora, hein, Rosa? Melhorou. Beleza? Ação e atitude. Reverência a Deus é o quê? Expressar com a nossa vida, com o nosso viver, o respeito que nós temos por Ele. Lembra lá da tradução da palavra em hebraico? A tradução dela é curvar-se, inclinar-se. O que significa isso? A gente sabe, né? Acho que em toda cultura a gente sabe o que é isso. É respeito, né? E tem um nome bonito quando você ajoelha também, né? Circunflexão. Como é que é, Elcio? Sei que é o genuflexão. Entendeu? O que é isso? É se curvar diante dele. Só de corpo? Não. Seu âmago, seu espírito, a sua alma é se prostrar diante de Deus. Mas, como eu falei para vocês no começo, fico feliz de muitas pessoas estejam aqui, por quê? Gente, nós temos um desafio, e cabe todo mundo aqui, até para os mais jovens, ou especialmente para os mais jovens. No meio de vocês, muito do que eu falei aqui é comum, né? E o mundo está colocando isso em doses homeopáticas. Qual é o nosso desafio? O que nós temos que fazer para combater tudo isso? Não é brigar, não é pegar armas, mas é, de novo, nosso testemunho. É falar, é comunicar às pessoas a respeito do que a palavra fala a respeito disso. É nós sermos exemplos de demonstração de reverência, seja por autoridades, beleza? Seja por professores, pastores, ou seja, quem quer que seja. É demonstrarmos que a autoridade é algo relevante e mostrarmos referência. Ok?
Mostrar que temos reverência, inclusive por pessoas que são mais velhas. Entendeu? Eu gostaria de chamar o Caleb de senhor, porque ele é muito mais velho que eu. Entendeu? Mas ele não gosta, ele acha que eu tô... Só porque ele tem 56 anos, a idade social, claro. Né? Entendeu? A idade social, ele assumiu 56, entendeu? Porque a idade natural não inverte. Mas qual é a ideia aqui? Qual é o desafio que a gente tem? Primeiro, testemunho. Segundo, se posicionar. Se posicionar. O que eu tenho visto ultimamente, falei para vocês do exemplo dessa empresa lá em São Paulo. Você não pode falar? Como assim, cara? Você está numa guerra, o que você faz? Fica lá, cruza os braços, espera o negócio acontecer e deixa lá? Não, você tem que se posicionar, você tem que lutar, entendeu? E veja, de maneira respeitosa, porque nós somos exemplo. O mundo não é exemplo, nós somos. E aí você tem que fazer o quê? De maneira respeitosa, colocar aquilo que a palavra de Deus nos ensina a respeito disso, entendeu? Não, mas pode me chamar, não, eu prefiro te chamar de senhor. Por quê? Aprendi assim, é uma questão de respeito, entendeu? Respeitar, se posicionar, ou seja, muitas vezes isso tem que começar dentro dos nossos lares, ensinando os nossos filhos. Beleza? Como é que trata comigo? Como é que fala comigo? Beleza? Todo mundo acha que eu sou um sargento do 3º Reich, né, com a minha filha. E sou mesmo. Beleza? E sou mesmo. Por quê? Porque, cara, a mãe pegava no pé. Agora eu vou te contar também. Vou te expor também. Pronto. Tava bem até agora. Tem 11 minutos. A Silvia sempre achou, hoje não mais, né? Mas ela sempre achou que eu sempre fui muito duro com a Beatriz. Muito duro, beleza? Só que eu achava muito engraçado que, assim, toda vez que os pais dos amigos elogiavam a Beatriz, a bicha até estufava. Nossa, você viu? Não é. Você viu o que o pai falou, não sei o quê? Falou da Beatriz? Eu falava, engraçado, né? A hora que eu sou duro lá, tô errado, entendeu? E aí ela aprendeu que, não, peraí, o que a gente está fazendo, e ser duro significa... Não espanco minha filha, tá? Pode ficar tranquilo, beleza? Mas assim, ser duro de realmente acompanhar as coisas e às vezes pegar coisas no ar. Às vezes ela está falando uma coisa e assim, eu vejo que hoje ela até mais ligeira, entendeu? Às vezes está falando uma coisinha tola. Contando uma historinha da escola. Não, porque não sei o quê, fiz isso. Tá, o que você fez? E aí, sabe? Já percebe que falou. E aí tem que educar. Filha, não pode fazer isso. Você fez errado. Não é assim que faz. Você não sei o que lá. Ou seja, tem que ser pontual. Tem que ser pontual. Por quê? Porque educação não é que você terceiriza para a escola ou você manda para a igreja. Não. Educação é tempo todo. E às vezes em coisas tolas, que se você não está ligado, passa batido. Né? A gente trabalha para caramba, a gente tem um monte de responsabilidade. Cara, responsabilidade é nossa. Beleza? E eu não sei, né? Pode ser diferente em outros lares. Né? Por exemplo, o Caleb é o cara bonzinho. Entendeu? Silvana é mais duro. Lá em casa é o contrário. Eu sou mais duro. A Silvia é boazinha. Inclusive a Silvia fez direito, está tirando o OAB agora para defender a filha. Beleza? Eu pego no pé dela que eu falo isso lá em casa, né? Eu estou falando com a Beatriz, ela chega e fala, não, sabe o que é? Eu falo, cadê a carteirinha do OAB? Na lata. Entendeu? Por quê? Eu falo para ela, não é para você defender. Não é para você defender, eu estou educando a menina. Não, é que você está sendo duro, o jeito que você fala, filha, descendendo de russo com italiano, você quer que eu fale que jeito? Querida filhinha. Não vai rolar, velho. Não vai rolar. Fala, Luciano. Você também deve ser um doce de candor. Nossa. Então entendi. O árabe ensina o filho a não gastar e o alemão põe na linha. É isso, Cris? Deixa eu te falar uma coisa. Eu estou num grupo de WhatsApp de uma empresa que eu trabalho. Entrei lá há uns 2 meses nessa empresa nova. E o grupo lá só tem eu e o João Roberto, que é evangélico lá em São Paulo. E eu, louco pra falar as coisas lá no grupo, falou, Luciano, fica de boa, que aí você vai... É antro de cobra lá. A gente não pode falar, porque se a gente colocar as coisas no lugar... É um grupo pra falar só de negócios, de promoção de venda. Ou deveria falar só de negócio. Aí os caras começam a mostrar a cerveja que ele tomou, colocou em volta da piscina dele lá umas 4 garrafas de Heineken. Aí na tarde mais umas 10, depois fez a volta da piscina toda lá de Heineken, mostrando isso aí, no meio de um grupo de negócio. Quer dizer, então é difícil, a gente quer falar, teve uma reunião online esses dias, eu critiquei uma peça lá que estava com um problema no pé, que o pessoal não gostou,
Aí já veio os puxa-saco lá, que estão há 20, 30 anos lá, contrariando a minha ideia de que o pezinho não estava legal. Quer dizer, o João me chamou de lado e falou, você não dá muito palpite, vai sobrar para você. A gente tá massacrado, cara. Sim. A gente não pode dar nossas ideias. É verdade. E posso falar, muitas vezes, cara, o que eu tenho visto nas novas gerações? Outro dia um irmãozinho chegou e falou assim, cara, meu filho tá querendo mudar de emprego. Falei, legal. Posso te mandar o currículo? Pode. Mandou o currículo para mim. Cara, bateu e voltou. Eu falei, querido, que foto é essa que o seu filho põe no currículo, velho? Você tá de brincadeira. Não vai arrumar emprego nunca, velho. Mas não vai arrumar emprego nunca. Um moleque com o cabelo desgrenhado desse tamanho, com uma camiseta esgarçada e tipo assim... Já pensou? Eu falei, desculpa, você como pai, você contrataria essa criança? Tá ruim, né? Eu falei, não, tá péssimo, velho. Tá péssimo. Eu falei, desculpa, isso é foto? Aí você entra no LinkedIn, que teoricamente é uma rede para profissionais, que foto que você vê lá? Estão olhando o quê, velho? Gente, não tem noção. Entendeu? E aí, desculpa, já foi a deixa, né, para enquadrar o pai, né? Falei, querido, vem cá. Que orientação você está dando? Eu já tenho 24 anos, não importa, é seu filho. Até ter 200 anos é seu filho. Que orientação que você está dando para ele, cara? Como é que vai arrumar emprego desse jeito? Desculpa, eu olho um currículo desse e falo, meu Deus, misericórdia, não, nem. Você acha que eu vou passar para algum contato meu? Os caras vão falar, Yuri, o que é? Tá mudando de tribo? Tá? Como é que é o negócio? Tá usando uns tóxicos agora? Tá? Você acha, rapaz? Aí falei para ele, querido, você tem que orientar, cara. Você tem que orientar. Isso daqui, desculpa, a apresentação do cara. Seu filho aparece com uma foto dessa. Entendeu? Vai lá no LinkedIn, tem a mesma coisa. E a mesma coisa que o Luciano falou, entendeu? Eu não sei que vantagem que o cara tem de publicar. Ó, na beira da piscina, aí tem a tábua de carne com uma picanha e uma... O cara põe isso no status dele no WhatsApp, põe isso na rede social. Eu não consegui entender. Pior, o síndico do meu condomínio, cara. Status do WhatsApp. Cara de 60 anos, velho. Tira a foto. Outro dia eu olhei e falei, acho que foi engano, né? Sei lá, o cara foi tirar foto de alguma coisa e a câmera tá pro lado de cá, sei lá. Beleza? Deve ter sido. Beleza, semana seguinte o cara põe de novo. Aí eu mandei pra ele e falei, escuta, você tá trabalhando de modelo agora? Tá fazendo divulgação do book? O que é? Gente, que nós estamos... Não, o que nós estamos vivendo? Para pensar. O que tem que servir como esperança pra gente, entendeu? Porque muitas vezes o negócio é tão forte que tem gente que fala, pô, mas será que eu estou do lado certo? Que o resto está tudo do lado errado, né? E uma coisa que a gente escuta, né? Sempre. Cara, nós servimos ao centro do universo. Aquele que é e que fez todas as coisas. A gente não pode ter sequer menção ou noção de que, não, peraí, será que o que eu estou pensando? Não, é Bíblia, cara. Se é Bíblia, está correto. Ah, mas eu vou sofrer retaliação. Você vai sofrer, isso é fato. Se alguém aqui acha que não vai sofrer retaliação ou perseguição porque é cristão, tire isso da sua cabeça, querido. Lamento te informar. Você vai sofrer. Você vai sofrer. Hã? É o que a Bíblia nos fala. Ou seja, feliz porque vocês estão vivendo uma tribulação aqui. Vocês estão vivendo por um pouco de tempo, que não é nada perto da eternidade com Cristo. Vocês estão vivendo. Glória a Deus por isso. Entendeu? A gente já vive isso no mundo corporativo. A gente já vive isso na escola. A gente já... O tempo todo. E se você parar para pensar, você vai lembrar que lá atrás você já vivia isso, entendeu? De um jeito ou de outro. Lógico, quando a gente é mais jovem, talvez a gente tente fazer o quê? Conciliar, né? Sabe? Você tentar conciliar água e vinho, né? Beleza? Você tenta ali, aqui não posso ser muito radical, aqui não posso, né? Então você é agradável. Mas a verdade é, cara, não tem junção, não tem conciliação, não tem. E a gente vai sofrer com isso. E glória a Deus por isso. Obrigado, Cris. Dúvidas, perguntas, questões? Fala, Elcio. Assim, nós como cristãos temos a meta da santidade. E isso traz uma palavra que está em desuso, que se chama integridade. Boa. E a integridade esbarra no legalismo. Então, sim,
O desafio nosso é estar mais próximos do exemplo do Senhor Jesus, do que ele faria naquela situação, como ele se comportaria naquela situação, como ele convivia com os outros, os diferentes, porém de uma forma amorosa, respeitosa e que aproximasse a pessoa a ele e ao exemplo dele. Então, como a Rose bem disse, não adianta a gente ter externamente um comportamento, assim como também não adianta externamente expressar algo oposto para trazer essas pessoas. E esse equilíbrio, no meu ponto de vista, é o nosso desafio da santidade. Como é que a gente vive ali, no meio de tudo que nós estamos vivendo, amando estas pessoas, aproximando-elas de Cristo, sem corromper a nossa integridade. Esse é o desafio. Muitas vezes a gente abre mão disso, né, para se aproximar das pessoas, mas é o contrário, entendeu? Mantenha a sua integridade, atraia as pessoas e leve-as a Cristo. Muitas vezes a gente pensa, né, vou ajudar as pessoas, né? Beleza? A única ajuda que você pode dar para alguém, ou a verdadeira ajuda que você pode dar para alguém, é levá-la para o céu. Ou, né, levá-la a reconhecer Cristo e ir para o céu. Essa é a única ajuda. O resto, de novo, é colocar ar-condicionado no trem que vai para o inferno. Vamos orar, gente? Senhor, louvamos o Teu nome e Te agradecemos por esse tempo. Muito obrigado pela Tua palavra, ó Deus, e que ela possa ressoar no nosso coração e que possamos, ó Deus, com sabedoria que provém do Senhor, vivemos uma vida que Te glorifique, que Te exalte, ó Deus, tendo reverência por tudo aquilo que provém do Senhor, o que é do Senhor e principalmente para o Senhor. Obrigado por esse tempo, obrigado pelos meus irmãos aqui, que o Senhor nos desafie, ó Deus, a vivermos uma vida santa, uma vida de integridade, amando o nosso próximo, ó Deus, e não perdendo qualquer oportunidade de falar a respeito do Teu Evangelho. Obrigado por esse tempo, obrigado por esse dia, nos abençoa, é o que nós suplicamos no nome de Jesus. Amém.